Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Núcleo Espírita Plano Maior. Que vocês possam estar aptos e se adaptarem ao ambiente para que possam receber aquilo que vieram buscar. Sempre lembrando que aquilo que a gente recebe é de merecimento nosso. Então, como dizem os milagres de Jesus, Jesus não fez nenhum milagre. Ele trabalhou magneticamente em todos os seus assistidos, né, vamos dizer assim. Mas também eles estavam aptos a receber essa energia. Então vocês também fiquem aptos a receber a energia que aqui vieram buscar. Então nós vamos nos preparando interiormente, harmonizando-nos, para que cada um possa receber aquilo que veio buscar, tranquilidade, paz, harmonia interior, para os desafios do dia a dia. E assim, Mestre Jesus, nós agradecemos pelo momento, pela oportunidade de aqui estarmos, Senhor, recebendo essas energias do plano espiritual, dos mentores da casa, que já prepararam o ambiente para essa recepção. E que possamos, Senhor, a partir desse instante, sermos merecedores dos benefícios da casa, para que possamos, Senhor, ao longo da nossa jornada, continuar firmes no propósito da nossa reformulação, do nosso crescimento, da nossa expansão em espírito. Agradecemos, Mestre, mais uma vez por essa oportunidade e pedimos então, Senhor, a autorização sua do plano espiritual para que possamos dar continuidade ao nosso Evangelho de hoje, sempre agradecendo a tua presença, a presença desses irmãos espirituais que tanto bem nos trazem interiormente. Que a tua paz, Mestre, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu fui escalado para falar, mas eu não vou cantar não, eu estava brincando. Tá bom? Bem, nosso tema hoje é um título de uma reflexão de Emmanuel no livro Pão Nosso, chama-se Contempla Mais Longe. Esse título foi baseado num versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo 38, que diz: porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Isso são palavras de Jesus. Antes da gente comentar propriamente sobre o título, sobre o versículo, na verdade sobre o título nós vamos comentar agora, mas antes de entrar propriamente na reflexão de Emmanuel sobre o versículo, vamos pensar um pouquinho nesse título, Contempla Mais Longe. O que quer dizer esse Contempla Mais Longe? Esse título, ele nos convida a vamos dizer, uma expansão espiritual, uma expansão de visão, uma expansão de percepção, uma expansão de horizontes mentais, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Enfim, uma expansão de horizontes espirituais. Nós estamos falando de um processo evolutivo. Todo processo evolutivo, ele se baseia nesse movimento de expansão do espírito. Ele não pode ficar limitado, ele vai adquirindo conhecimento, ele vai se expandindo. Então, além da expansão, esse processo evolutivo, ele traz também um movimento, vamos dizer assim, de introspecção. Quer dizer, a criatura entra para dentro de si própria, buscando se autoconhecer. O movimento maior, sem dúvida, é a expansão do espírito. Mas essa expansão acontece tanto em termos de pensamento, de sentimento, de percepção, quanto também ele se expande do ponto de vista intelectual.
Então, o espírito, na verdade, ele se expande ou ele alça voos maiores através de um par de asas. As asas do intelecto, que é do conhecimento, da sabedoria. As asas não, a asa do intelecto, que é do conhecimento, da sabedoria. E a asa da moral, que é do amor, da caridade, da fraternidade. Para que a gente possa, vamos dizer assim, não entender, mas firmar esse pensamento de contemplar mais longe, nós podemos nos imaginar subindo uma montanha, simbolicamente isso. Kardec, Leon Denis, especialmente Leon Denis, usa muito esse simbolismo nos seus textos, nos seus livros. Aliás, quem gosta de ler, eu recomendo Leon Denis. Ele é um pensador, os seus livros trazem uma paz interior muito grande, a mim pelo menos trouxe, né? Então, eu não li, é evidente que eu não li todas as obras dele. Eu li Depois da Morte, O Problema do Ser, Destino da Dor, No Invisível, O Grande Enigma, o Espírito Celta, eu esqueci agora o título total do livro. Mas são livros que trazem, que nos levam, melhor dizendo, a reflexões muito profundas sobre o ser, sobre nós mesmos. Bom, mas voltando aqui à nossa reflexão. Nós podemos nos imaginar subindo uma montanha. E imagine que se nós estamos na base da montanha, essa montanha está num vale. Se nós estamos na base dessa montanha, a nossa visão ela é muito limitada, por conta das interferências, outras montanhas, arbustos, tudo. Mas na medida em que a gente vai subindo essa montanha, a gente começa a ter uma amplitude maior da nossa visão, né? Daí o simbolismo de subir a montanha, fazendo uma analogia com a expansão do espírito, ou seja, a evolução do espírito. O espírito evolui através do seu próprio esforço. Quando eu digo espírito, não estou falando da gente. A gente evolui pelo nosso próprio esforço. E daí o simbolismo de subir a montanha. Descer a montanha você não precisa fazer muito esforço, mas para subir precisa se esforçar, né? Então esse simbolismo tem muito dessa analogia com a evolução do espírito. Então, na medida que o espírito se expande, evolui naquilo que ele precisa evoluir, superando seus desafios, corrigindo a sua rota, a sua visão se amplia. Então, quando nós chegamos no cume, no topo da montanha, nós temos uma visão ampla de tudo aquilo que é do vale, né? Portanto, contemplar mais longe significa que é um processo que se inicia com uma expansão espiritual, uma expansão interna do ser, através do conhecimento, através dos sentimentos, através da sua transformação, da sua reforma íntima. Quer dizer, Mário, de novo você está falando em reforma íntima, todo mundo na casa fala em reforma íntima, mas é isso. A essência do Evangelho de Jesus é essa, é que nós nos reformemos, é que nós nos melhoremos. Jesus, quando fazia a cura dos seus assistidos, ele não dizia, vai e não peques mais, ou seja, vá e conserta a tua rota, vá e não cometa mais os mesmos erros, vá e progrida, evolua, expanda. Então, esse processo de expansão do espírito, ele se inicia de uma forma interna, ou seja, como eu disse, através do conhecimento, através do desenvolvimento de sentimentos nobres, e termina com a expansão externa, porque tudo isso que a gente adquire internamente faz com que a gente compreenda o verdadeiro sentido da vida, da existência. E qual é o roteiro para que a gente possa fazer esse processo de expansão do espírito? É o Evangelho do Cristo. Ele é o roteiro da expansão. Ele é o farol que ilumina esse caminho de expansão que nós precisamos. Bom, o versículo, como eu já disse, diz: porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão. Jesus, nessa fala, ele traz uma informação muito significativa para a gente. Por quê? Porque essa fala contém um indicativo para que a gente compreenda o funcionamento da vida e do próprio universo. Fundamentalmente, o Mestre nos quer dizer que tudo ao nosso redor, tudo que acontece ao nosso redor retorna
na exata medida que a gente doa. Ou seja, tudo nos retorna na exata medida que a gente doa. Então, na mesma medida, então essa medida não é uma medida métrica, não é uma régua. Essa medida é a medida das nossas atitudes, é a medida de como nos comportamos, é a medida de como nós pensamos. Eu falei lá no início, né, sobre a expansão da mente. Ou seja, nós recebemos na mesma medida que nós doamos. Se nós falarmos do ponto de vista espiritual, espiritualmente aquele que, vamos dizer assim, não lê o Evangelho, não estuda o Evangelho, na medida em que ele busque aprimorar e obter o conhecimento, o ensinamento que ele traz, ele vai ficar apenas no conhecimento superficial do Evangelho, no conhecimento apenas das letras, do conteúdo superficial, né? Então, o que acontece? O Evangelho vai responder a ele da mesma forma que ele se doar ao Evangelho. Se ele se aprofundar no estudo, o Evangelho traz a ele um profundo conhecimento. Se ele se manter apenas e tão somente na análise superficial do Evangelho, ele não vai se aprofundar nesse conhecimento. Então, na verdade, isso é uma lei de retorno, né? Isso é uma resposta da vida para a gente, né? Nesse mesmo capítulo de Lucas, no capítulo 6, lá no seu finalzinho, nos versículos finais, que é 47 ou 49, 45 ou 49, tem uma passagem sobre essa fala de Jesus praticamente, que diz o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu a sua casa numa terra sem alicerce, numa areia, e vieram as chuvas, os ventos, as enchentes, as enxurradas, e a sua ruína foi grande. Ao contrário, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, construiu a sua casa num alicerce forte, numa rocha. Vieram chuvas, vieram ventos, enchentes, tempestades, e a casa não ruiu. Então, essa nossa expansão de espírito faz com que a gente realmente contemple mais longe. A gente visualize, a gente não fique limitado às coisas da matéria. Porque quanto mais eu ofereço, ou quanto mais nós oferecemos, em termos de dedicação, de paciência, de compreensão, mais a vida nos retorna e nos oferece possibilidades de crescimento, em todos os sentidos, até mesmo material. Se nós temos um pensamento positivo, se nós mantemos o nosso nível elevado de vibração, as coisas fluem, né? O que nós não podemos ter é apego às coisas da matéria. Nós temos que ter apego às coisas do espírito, né? Bom, vamos ler um pouquinho a mensagem de Emmanuel e procurar. Vocês podem ver que eu fiz uma série de anotações aqui, porque na medida que eu fui lendo, fui ouvindo algumas inspirações e eu quero compartilhar isso com vocês. Bom, contempla mais longe. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, quer dizer, que segue uma seita, que é intolerante, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Vocês percebem o que Emmanuel está procurando mostrar através desses 3 primeiros parágrafos? Ele procura nos mostrar o seguinte, que o esquimó ele tem a sua visão limitada a um continente gelado e cheio de focas. É isso que o esquimó tem. Um selvagem, da mesma forma, ele tem a sua visão limitada à caça abundante. E aquele que pratica o sectarismo, a sua visão é limitada apenas àqueles que fazem parte da sua seita. Então, Emmanuel procura aqui, nesse início, mostrar que a visão ainda é muito estreita. Claro, ele cita como exemplo, nós não podemos ficar fixados a isso, mas ele cita um exemplo desses que, eventualmente, ainda estejam num degrau muito, vamos dizer assim, estacionado, né? Então, tudo é uma projeção mental. Eu falei lá no início sobre horizontes mentais e a gente voltaria a falar sobre isso. Tudo é uma projeção mental. Então, para o esquimó, a projeção mental dele é um continente gelado com focas. Para o selvagem, a caça abundante. Para o sectário,
somente aqueles que fazem parte da sua seita. Continua Emmanuel: para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Veja que nesse próximo parágrafo que ele fala do sábio, Emmanuel já muda o campo de visão. Então o sábio já entende um pouco mais a infinitude do universo, a amplitude do universo. Tudo fora de nós será retratado em nosso íntimo, em nosso plano íntimo, conforme a reflexão que fazemos na nossa consciência. Se nós limitarmos a nossa visão apenas àquilo que um pequeno ângulo nos fornece, nós vamos estar refletindo dentro de nós exatamente esse campo. Tudo que nos cerca será retratado pelo nosso espírito, de acordo com o que já temos de recurso adquirido. Aí, se nós vemos mais longe, se nós expandimos o nosso espírito, nós começamos a ver determinadas situações, não só ela como si própria, mas todo um processo daquela situação. Uma causa, uma consequência, o porquê daquilo. Quando eu falo de compreender o porquê da vida, é exatamente isso, né? Tem um livro de Leon Denis que tem esse título, O Porquê da Vida. Portanto, a importância das experiências que a gente vive e do aprendizado, melhor dizendo, que a gente adquire no decorrer da nossa jornada. Manuel continua então: se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Então, observem a importância de onde nós colocamos a nossa mente, o nosso horizonte mental. Se nós perseveramos na cólera, nós vamos estar conversando com o nosso interlocutor, com a outra pessoa, e nós, na verdade, estamos encolerizados e vamos entender que a pessoa que está em cólera, quando na verdade somos nós que estamos. Então esse ambiente já não fica mais propício a um diálogo, né? Se nós estivermos tristes, abrimos a janela, vemos um dia chuvoso, é motivo de desânimo, é motivo de tristeza. Ao passo que se a gente estiver alegre, abrimos a janela e vemos o mesmo tempo chuvoso, é só um tempo chuvoso, de repente a chuva vai trazer para a gente um motivo ou uma motivação para a gente se introspectar, para a gente entrar dentro da gente mesmo, né? Sem angústia, sem chateação. Aliás, eu tinha um grande amigo, já falei algumas vezes dele aqui, ele dizia, ele já desencarnou, grande palestrante, ele dizia o seguinte: que se a gente acordar, abrir a janela, ver um tempo chuvoso e falar, nossa, que dia feio hoje, fecha a janela e volta para a cama que a gente não está legal. Né? E se a gente for pensar bem, é uma verdade, né? Porque afinal de contas a chuva faz parte da natureza, né? E a chuva é necessária, né? É só ver os dias secos que a gente passou uns dias atrás aí pedindo para chover, não é verdade? Então, se nós transmitimos insegurança para os outros, através da nossa própria insegurança, as pessoas não confiam nas nossas atitudes, nos nossos trabalhos, por exemplo, na vida profissional, né? Emmanuel, em uma outra mensagem no livro, cujo o título é Calma, o título do livro é Calma, ele diz o seguinte, que a criatura que vive no azedume, no mau humor, ela se transforma num espinheiro magnético e principalmente a ela própria. E é verdade, se a gente está desanimado, a gente afasta todo mundo da gente e a gente por dentro também não fica legal, né? É uma luta. É claro que não é fácil você superar esse tipo de coisa dependendo do momento que você está vivendo. Mas isso é o tal do esforço, é o tal de subir a montanha, para que a gente possa expandir o espírito e entender esse momento, né? Por isso que eu digo, o processo de expansão do espírito é um processo que começa no nosso interior e depois se estende para fora de nós para que a gente compreenda tudo o que acontece no nosso entorno. Emmanuel termina dizendo, respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente.
E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Ou seja, nós vamos viver no padrão vibratório que nós nos colocarmos. Vamos atrair aqueles espíritos que estarão vibrando na mesma frequência que a gente. Se te detens no repouso, poderás adquirir em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Ou seja, trabalhemos. Trabalhemos voluntariamente, trabalhemos com amor na nossa atividade profissional. Por quê? Porque nós temos 1000 recursos de servir. E o retorno desse trabalho para a gente vem em possibilidades de crescimento. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga sempre será a tua apreciação, sempre será em tua apreciação aquilo que pensas dela. Porque, com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Aqui eu lembrei de uma passagem também de Jesus, onde ele diz que os olhos são a candeia da alma. Se os seus olhos são bons, a tua alma está em luz. Se os teus olhos são maus, a tua alma está em trevas. Então, voltamos a falar de horizontes mentais. Se projetamos a nossa mente em planos elevados, nós estaremos em paz, transmitindo segurança, transmitindo compreensão. Se do contrário nós estivermos projetando a nossa mente em planos de vibrações inferiores, nós estaremos descontentes, nós estaremos desanimados, nós estaremos sem condição de qualquer tipo de ação no bem. E qual é a principal alavanca para que a gente faça a nossa projeção mental em planos mais elevados? É a vontade. O Emmanuel, quem não leu, leia. Pensamento e Vida. Nesse livro, no capítulo 2, chama Vontade. Ele inicia o capítulo dizendo o seguinte: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Então aqui ele faz alguma analogia com o departamento do desejo, departamento da inteligência, departamento da imaginação, mas ele coloca aqui um departamento, o gabinete da vontade. E ele diz o seguinte: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Portanto, a alavanca para que a gente possa projetar nosso horizonte mental em planos superiores é a vontade. Nós temos que desenvolver esse sentido. E mais à frente ele diz: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E num outro capítulo desse mesmo livro, onde ele chama-se Associação, por quê? Porque nós vamos atrair os espíritos que nosso plano mental estiver vibrando. Ele diz o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios de afinidade, padrão vibratório. E mais à frente ele diz: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Portanto, gente, nós somos os responsáveis pela nossa caminhada, pela nossa jornada. Cabe a nós ter a vontade de querer expandir o nosso espírito, de querer contemplar mais longe, de querer visualizar mais longe, para que a gente possa ter um entendimento perfeito, um entendimento correto do que é e do porquê da vida. E, para encerrar, eu queria contar uma passagem rápida do Evangelho, que é a passagem de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, portanto um coletor de impostos, uma pessoa muito mal vista pelo povo judeu, ou pelo povo hebraico. Mas ele era uma pessoa de alma muito boa. E ele era uma pessoa minúscula, pequenininha. E sabendo que Jesus estava nas redondezas, ele queria ver Jesus e subiu numa árvore, o Evangelho diz uma figueira brava.
E ali, quando Jesus passando, viu Zaqueu ali na árvore e disse: Zaqueu, desça rapidamente daí, porque hoje me convém pousar na sua casa. E os discípulos ficaram abismados com isso. Como, mestre, nós vamos pousar na casa de uma pessoa mal vista, um publicano? E Zaqueu, como disse, ele era uma pessoa de alma boa. Disse a Jesus: eu dou metade dos meus bens a quem necessita, e doarei em 4 vezes mais se prejudiquei alguém naquilo que prejudiquei. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Zaqueu, porque hoje nesta casa entrou a salvação, pois é filho de Abraão. E Zaqueu é um exemplo de contemplar mais longe. Ele, através da árvore, do sicômoro, ele viu Jesus. A partir daí, ele se dedicou ao cristianismo, e em todas as suas vidas ele se dedicou ao cristianismo. E a última vida que a gente tem conhecimento dele é Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Todos conhecem a história do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Pois é, Zaqueu. Ele contemplou bem mais longe, e ele visualizou do pico da montanha tudo aquilo que de expansão espiritual ele podia ter visualizado. Que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz a todos. Obrigado. Retira. Boa noite, meus amigos. Eu vou conduzir com vocês as vibrações dessa noite, depois do encerramento, e depois tem uns recadinhos, tá bom? Deixa eu ajustar aqui. Bom, então eu vou pedir para que todos fiquem confortáveis, se acomodem nas cadeiras, fechem os olhos e comecem levantando o pensamento ao alto. Comecem pensando em Jesus, pensando no nosso Divino Mestre, para que nós possamos, nesse momento, fazer as nossas vibrações. Vibrações de amor, de carinho, de esperança, de pensamento positivo, vibrações de cura, de ajuda para aqueles mais necessitados. É o nosso momento de doação, o nosso momento de caridade para com o próximo. Uma caridade espiritual, uma caridade de vibrações positivas, de muita força. Vamos começar então, meus irmãos, vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Que os dirigentes, vamos vibrar pelo nosso próprio planeta, o planeta Terra. Que os dirigentes das nações, através do diálogo e da diplomacia, possam chegar a um cessar-fogo nas regiões de conflito, principalmente na região de Rússia e Ucrânia, Israel, região da faixa de Gaza com Hamas, agora se estendendo para o Líbano, com o Hezbollah, com o Irã, que nós precisamos vibrar muito por esses dirigentes, porque esse tipo de conflito armado não é solução, nunca foi, e precisamos, sim, através do diálogo, chegar primeiramente no cessar-fogo, para depois buscarmos um processo de paz. Vamos vibrar agora, meus irmãos, pelo nosso país, o Brasil, que os dirigentes das esferas federal, estadual e municipal possam tomar as melhores decisões a favor da maioria da população, que nós, como cidadãos de bem, possamos ter a nossa atitude de civilizados no próximo fim de semana, escolher o nosso prefeito, independente da cidade que estivermos, o nosso grupo de vereadores, da melhor forma possível, dentro das nossas convicções. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos encarcerados, pelas delegacias de polícia, pelas prisões, para aqueles irmãozinhos que cometeram seus erros perante a lei dos homens, estão cumprindo suas penas. Que eles possam receber Jesus no coração, que eles possam se arrepender de seus erros e cumprir suas penas em paz, né? Com arrependimento, e que possam
dentro do possível, dentro do que for correto, que for previsto em lei, voltar a conviver em paz com a sociedade. Vamos vibrar pelos hospitais, casas de saúde, onde houver um leito de dor, que Jesus possa trazer-lhes o milagre da cura, e para que esses irmãozinhos que sejam internados nos seus leitos possam o mais brevemente possível se recuperar dos seus males e voltar a conviver gozando de plena saúde com seus familiares. Vamos vibrar também pelos enfermeiros e pelos médicos, para que eles identifiquem o melhor tratamento para cada paciente. Vamos vibrar agora pelas crianças, que são o futuro, aquelas que tenham a oportunidade de crescer, se desenvolver, frequentar a escola e se tornarem pessoas de bem, possam conhecer os caminhos de Jesus, o caminho do Evangelho de Jesus, e para quando forem adultos, terem suas oportunidades. Vamos vibrar agora pelos idosos, aqueles que estão aproveitando seus anos de vida depois de um árduo período de trabalho, com muito merecimento, que eles possam aproveitar da melhor forma possível, gozando da melhor saúde possível. Aqueles que requerem cuidados, aqueles que requerem os cuidadores. Vamos vibrar também pelos seus cuidadores, para que eles tenham muito carinho, muita paciência, para que esses nossos irmãozinhos idosos possam aproveitar seus últimos anos de vida. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos viciados, em qualquer tipo de vício, que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, tirando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica, para que eles aceitem o tratamento que for adequado. Aqueles que precisarem de um tratamento de internação, que possam ter esse merecimento e que eles possam voltar a conviver com seus familiares livres de seus vícios. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos moradores de rua. Eles têm a oportunidade de um prato de comida, têm a oportunidade de um banho, têm a oportunidade de uma cama, têm a oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Vamos vibrar pelas ONGs, pelos albergues que os auxiliam, que os acolhem, para que eles possam o mais brevemente possível deixar essa dura vida de morador de rua. Vamos vibrar por aqueles irmãozinhos com doenças crônicas, Alzheimer, Parkinson, problemas de pressão alta, colesterol alto, diabetes, cânceres, HIV positivo e todas essas outras doenças que não têm cura, mas que possuem um tratamento que dê uma qualidade de vida, que possa melhorar a vida desses irmãozinhos que precisam. Irmãozinhos com problemas com saúde como depressão, né? Os problemas assim psicológicos que precisam de ajuda também, precisam de muito apoio, pessoal com pressão alta, dificuldades de locomoção, dores nas juntas, dores na coluna, né? Que eles possam ter um tratamento, que os médicos possam identificar para eles o melhor tratamento, para eles possam ter um pouco de qualidade de vida e consigam estender por anos aí suas vidas. Vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos desaparecidos, adultos e crianças, e que eles possam ser encontrados e que eles possam voltar a conviver com seus familiares. Vamos vibrar pelos nossos irmãozinhos desencarnados, aqueles que não estão mais no plano terrestre, no plano carnal, e que precisam ser resgatados, que possam estar perdidos, que possam estar sofrendo, que as correntes do plano espiritual tenham condições, de acordo com o seu merecimento, de fazer o resgate. Muitas vezes eles, em condições de sofrimento, se esquecem de orar, se esquecem de pedir, né? Então nós estamos aqui pedindo por eles, para que eles possam ser resgatados o mais brevemente possível. Vamos vibrar agora pelos nossos amigos familiares mais próximos e por nós mesmos. E agora, meus irmãos, vamos agradecer. Agradecer a todas as correntes que trabalham conosco, nessa casa de amor, nessa casa da Seara Bendita do Mestre Jesus. Corrente dos hindus egipcianos, Sagrado Coração de Maria, corrente azul, corrente dos médicos, dos enfermeiros,
Dr. Alberto Seabra, Dr. Bezerra de Menezes e todos os correntes que trabalham conosco. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. Meus amigos, rapidinho aqui, os recadinhos de sempre. Para quem vem na casa sempre já estão cansados de ouvir. Para os mais novos, ou que faz tempo que não vem. Lá no fundo nós temos o bazar. E o valor ali é sempre simbólico, né? E revertido para as ações da casa, né? Principalmente para as cestas básicas, que nós auxiliamos 35 famílias todo mês. Então, o que a gente consegue converter lá é para ajudar na geração das cestas básicas. Quem não puder colaborar com valores financeiros, ou com a ajuda do bazar, ou até com a ajuda das rifas, nós temos o nosso, aqui na lousa, os itens que compõem a nossa cesta básica. Então, quem puder ajudar com itens individuais, que possam adquirir e trazer para cá, nós também aceitamos e agradecemos muito. Tá bom? Vocês sabem, a gente sempre tem o curso básico da doutrina espírita. Para quem ainda não é trabalhador da casa, comecem com o curso e tem vontade, né? E se sente preparado e acha que é importante colaborar no trabalho aqui. A gente tem o curso básico, sempre às terças-feiras. Eu sei que a gente já está aqui no final do ano, mas qualquer coisa, vão se programando, podem começar uma inscrição, o ano que vem tem de novo, tá bom? Então, busquem aí nesses 2 meses refletir, verificar quem realmente tem interesse para começar, tá bom? Nunca é tarde para começar. A gente sempre tem toda quinta-feira as entrevistas de orientação, que servem para ajudar na cura física, emocional, serve como conversa, é com o Claudiomir, então precisa se inscrever. Quem quiser se inscrever, me procure aqui, antes de entrar na Câmara de Paz, eu anoto o nome, passo para ele, e vocês estão inscritos para amanhã, a partir das 19 horas, toda quinta, tá bom? Essa entrevista também serve para o tratamento de cura, que é no último sábado do mês. Nós já estamos caminhando já para o final do ano, então temos mais 2 tratamentos de cura agora. O de setembro já foi, agora é outubro e novembro, tá bom? Porque dezembro é no final do ano, Natal ali, a gente não faz. Então, outubro e novembro. Ainda dá tempo, se inscrevam, quem está precisando. Mesmo que seja alguma coisa só emocional. Não estou com uma dor física, mas não me sinto bem, sinto alguma coisa. Vai e vem. Venham ao tratamento de cura, porque a gente tem grandes resultados nesse trabalho. Tá bom? Que mais? Lá em cima nós temos a Biblioteca Espírita. Ela está à disposição de vocês. Podem retirar os livros. É em média 15 dias. Mas, não consegui ler em 15 dias, não tem problema, renova mais 15 dias e vai renovando quanto precisar, tá bom? Está à disposição de vocês, é de graça, é só falar com o pessoal da biblioteca lá e retirem os seus livros, tá bom? Tem romances, quem não quiser, não é só um livro da doutrina de estudo, não, tem romances espíritas, tem histórias, é bem interessante, tá? Importante, tragam sempre a garrafa de água, né? Quem não trouxe hoje, na saída da Câmara de Passe, tem lá, tomem a sua aguinha, aquela água que fica aqui é sempre fluidificada, mas é interessante que vocês tragam a garrafa, que ela vai ser fluidificada aqui e vocês possam continuar tomando em casa. Chegou no final, não deixa acabar. Sobrou uns 3 dedinhos lá da garrafa, é só encher de novo que o fluido pega todo o volume da garrafa. Tá bom? Isso para as quartas-feiras, para o tratamento de cura também. Tem gente que faz tratamento de cor amarela da quarta e vai fazer tratamento de cura, pode trazer garrafa separada, pode trazer a mesma garrafa, o importante é trazer a garrafa. Tá? Isso é importante. Thales, sem querer eu acabei tomando toda a água, né? Força do hábito, estava com sede ali, tomei toda a água, e agora? Aí você, na próxima quarta-feira, se vier, traz de novo ela cheia. Não vou poder ir na quarta-feira. Todo domingo temos a live, que é o Evangelho online, e que as garrafas também são fluidificadas, tá bom? É o Evangelho no Facebook, aqui do grupo. Então, se não tem Facebook, se inscreva lá, se inscreva aqui no nosso grupo do Plano Maior, no Facebook, também é de graça, não paga nada, e tem a live todo domingo, 8 horas, as águas são fluidificadas de domingo, tá? Alguns domingos eu faço a palestra, não faço todo domingo, mas ou eu estou fazendo palestra, estou fazendo vibração, estou sempre por lá, e a minha garrafinha está sempre pronta. Eu, quando vou fazer vibração, sempre dou um tempinho, o pessoal, peguem a água, não esquece, porque é importante dar resultado. Legal? Então é isso, live todo domingo, participem, é importante. Eu não sei quem aqui faz evangelho no lar, mas, por exemplo, eu fazia evangelho no lar com a minha família em casa,
E aí comecei a fazer as lives de domingo, isso já faz uns 5 anos que eu comecei a fazer as lives, já está um tempinho aí. Mas agora as minhas lives de domingo já são o próprio evangelho. Então eu como minha casa ali está equilibrada, eu não preciso fazer evangelho todo dia, evangelho lar todo dia. Uma vez por semana para mim é suficiente, então é no domingo. Às vezes eu faço a palestra, às vezes eu faço a vibração, e quando eu faço eu assisto, junto com a família, levo as crianças, serve como um evangelho lar. Porque eu sei que não sei como vocês sentem, mas tem gente que conversa comigo e fala, pô, Thales, eu me sinto tão bem no centro, eu saio renovado, chego em casa e já estou derrubado. Pô, faz o evangelho lar, complementa o trabalho, vai ajudar, deixa a sua casa equilibrada. A hora que sua casa estiver equilibrada e você estiver vindo constantemente aqui no trabalho, as coisas vão encaminhar para frente. Agora, às vezes, falta 2 dias, não sei o quê, e aí não faz o evangelho lar, aí coisa, né? Aí você fala, e não dá resultado, sabe? A gente precisa se ajudar. A gente precisa ter comprometimento com o trabalho, comprometimento que a gente quer. Comprometimento tem a ver um pouquinho com fé, né? Se a gente tem fé no resultado, a gente se compromete a participar. E se a gente compromete a participar, o resultado vai vir. Fechou? Vamos lá. Muito obrigado, gente. Deixa eu... Vamos ver se eu aqui.